Olá, estamos aqui de volta. Agora vamos exercitar tudo que você aprendeu no vídeo anterior. Então, vamos relembrar. Vai. Você viu, então, 3 blocos. 3 grandes grupos de tipos de sujeito, não foi? Então, você viu o sujeito determinado, que é aquele que existe e você sabe quem é. E aí você viu que existe o simples, que é aquele que só tem um núcleo. Depois você viu o composto, que é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Lá na aula de concordância verbal, depois eu vou te ensinar a fazer concordância com o sujeito composto. Agora não é interesse, não precisa. Depois, lembra? Aí você viu sujeito simples e composto. Por quê? Composto de 2 ou mais núcleos. Depois você viu o sujeito elíptico. Sujeito elíptico, que é aquele que você sabe quem é, mas não aparece, está escondido. É o sujeito oculto. E aí, por fim, você viu o sujeito oracional, que é aquele que é uma oração, que é aquele que tem verbo, tá bom? Aí depois você viu o sujeito indeterminado, que pode vir com verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do singular, mais o ser, índice de indeterminação do sujeito, ou verbo no infinitivo impessoal. E o terceiro tipo, que é o sujeito que não existe, o sujeito inexistente, a oração sem sujeito. Tudo bem? Então, agora sim, vamos treinar. Aqui eu quero que você classifique os sujeitos usando esse código. Então, em cada uma dessas frases, eu quero que você vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Vamos lá? O que é que ficou para trás? O que é que ficou para trás? Os debates. Pronto, achei o sujeito. Esse sujeito que só tem um núcleo é o sujeito simples, código A. 2. De novo, vá ao verbo e pergunte. O que é que desenvolveu? Ou quem é que desenvolveu o germe que a natureza lhe pusera no coração? A viveza da imaginação e a leitura de certos livros. A viveza da imaginação e a leitura de certos livros, isso é que é o sujeito. Vem, percebeu que a frase estava fora da ordem direta? Percebeu que você teve que ir lá no final para achar o sujeito? Você tem que fazer assim. Isso aqui é frase que eu retirei de prova da Fundação Carlos Chagas, FCC. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer diante de uma frase como essa de prova, foi o que eu fiz. Ir ao verbo e perguntar pelo sujeito. Quem é que... Você fez isso? Então volte, ó. Quem é que desenvolveu? Quem é que desenvolveu o germe que a natureza lhe pusera no coração? A viveza da imaginação e a leitura de certos livros. Ora, esse sujeito que tem 2 núcleos, viveza e leitura, é o sujeito composto, código B. Outra coisa que vai acontecer com você muito nas provas é olhar para os verbos e não saber por onde nem começar. Quando você estiver diante de uma frase, você vai fazer isso que eu fiz aqui com você na frase 3. Você vai viver cada verbo a seu momento. Viva cada verbo a seu momento. Vá ao primeiro verbo e pergunte primeiro pelo sujeito dele. Vá para não se perder, para não se desesperar. Então, eu vou ao primeiro verbo e pergunto. E aí? Qual é o sujeito desse verbo? O que é que há? Bom, esse é o verbo haver com o sentido de existir. Não existe. Ora, é a oração sem sujeito. Código D. Já no segundo verbo, o que é que me acalma? O que é que me acalma? Tudo. Tudo me acalma. O sujeito do acalma é tudo. Sujeito simples. Código A.
Tudo bem? Viva cada verbo. Mas, Adriana, e esse me, minha filha? Esse me que está antes do acalma? Quem acalma, não acalma o menino? Objeto direto. É só você trocar por menino. É objeto direto. Nem tudo que vem antes do verbo é sujeito. Fique ligado nisso, tá? Próxima frase. Quem roubou toda a minha alegria? Eu vou ao verbo e pergunto. Qual é o sujeito? O sujeito é o quem. Como assim quem? Ora, esse quem, ele é um pronome indefinido, interrogativo, né? Ele não é um pronome interrogativo? Ele é um pronome interrogativo na classe gramatical e na função sintática é sujeito. Sujeito simples, código A. Tá entendendo? Olha, isso me lembra lá na escola, eu me lembro de que eu não esqueço esse negócio, porque grosseria é uma coisa que você não esquece. Eu tinha uma professora muito grossa de português, eu morria de medo de fazer pergunta para ela. E eu me lembro de que quando eu resolvi fazer uma pergunta meio fora tão grande que eu nunca mais quis perguntar, por isso que eu acho que eu fui estudar isso a fundo. E aí eu me lembro de que era uma frase do tipo, alguém chegou. E aí era para classificar o sujeito. Aí eu olhei para aquela frase, falei, alguém chegou. Aí eu falei, putz, alguém não se sabe quem. Aí eu disse lá, sujeito indeterminado, porque alguém não se sabe quem. Aí eu coloquei sujeito indeterminado e a resposta não era sujeito simples. Aí a professora virou-se para mim. Aí eu falei, professora, por que não é indeterminado, já que eu não sei quem é? Aí ela, sei lá o quê, do que ela me chamou. Aí ela, então, se eu chego aqui e falo, o mascarado chegou. Aí, como eu não tô vendo a cara dele, o sujeito é indeterminado? Só porque você não tá vendo a cara, o sujeito é indeterminado? Olha, eu quase morri com aquilo. Mas, você entendeu? É o mesmo raciocínio aqui. Volte aqui a frase comigo. Esse quem, mesmo sem eu saber quem é, ele é um sujeito simples, código A. Ele é um pronome indefinido, porque eu não sei quem é, interrogativo, né? Na função de sujeito simples. Entendeu o raciocínio? É igual ao mascarado. Chegou. Sujeito simples. Frase número 5. Assiste-se hoje a momentos de superação. Esse se, que está ligado a um verbo transitivo indireto, quem assiste, assiste a. Tá vendo aqui a preposição? Esse ser, ele tem o sentido de alguém, não se sabe quem, todo mundo. É o sujeito indeterminado, código C. Na frase 6, cuidado, não é porque o ser fica antes do verbo que as coisas vão mudar, não. Esse ser aqui é igual ao ser anterior. Ele está ligado a um verbo. Adriana, para que verbo eu olho? Olhe para o último. Olhe para o último verbo. Quem fala, fala de. Esse é o verbo transitivo indireto. Ele está ligado a um verbo transitivo indireto. Esse ser que está ligado a um verbo transitivo indireto também é um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Código C. Você entendeu o raciocínio dessa frase 6? Essa frase 6, ela tem duas coisas difíceis. Ela traz duas coisas difíceis. Primeiro, o C vem antes do verbo. Normalmente o aluno gosta só quando ele vem depois, ele veio antes. Segundo, eu tenho uma locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, é comum que o aluno não saiba para onde olhar. Ele tem que olhar para o último. Na locução verbal, quem tem a transitividade é o verbo principal. Já te ensinei isso aqui. Esse outro é só auxiliar. Tá bom? Pronto, aí eu tenho um ser ligado ao último verbo aí, que é um transitivo indireto. Quem fala, fala de. Esse ser ligado a verbo transitivo indireto é um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Vai, frase 7. Vou ao verbo e pergunto, quem é que parece? Sempre indo ao verbo e perguntando bonitinho pelo sujeito. Quem é que parece? Eles. Eles parecem. Se você perguntar pelo sujeito, bonitinho como eu pergunto aqui, fica mais fácil. Quem é que parece? Eles.
Ah, Adriana, o verbo está na terceira pessoa do plural, minha filha, não é sujeito indeterminado, não? Não, porque o sujeito está aqui. Eles é que me parecem. O sujeito é simples. Código A. Nem sempre que o verbo vier na terceira pessoa do plural vai ser indeterminado. Você aprendeu isso também. Na frase 8, de novo, eu vou ao verbo e pergunto pelo sujeito, o que é que ocorrerá? O que é que ocorrerá? O sujeito é tudo isso, ó. Ideias melhores do que esta. Tudo isto é o sujeito. Tá, agora você vai procurar o núcleo. Lembra? Núcleo do sujeito é a palavra mais especificada do sujeito. É o substantivo ideias. Esse sujeito só tem um núcleo. É o sujeito simples. Código A. Na frase seguinte, ouviram vozes. Quem é que ouviu? Alguém, não se sabe quem. O verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não está expresso. Esse é o sujeito indeterminado. Código C. Você viu a diferença da frase 9 para a frase 7? Na frase 7, você viu lá, o verbo estava na terceira pessoa do plural, mas o sujeito aparecia aqui. Na frase 9, o verbo estava na terceira pessoa do plural, mas o sujeito não estava no contexto. Então, é indeterminado. Se ele estiver no contexto, vai ser simples. Se estiver na terceira pessoa do plural e não estiver no contexto, vai ser indeterminado. Frase 10. Amanheceu rapidamente. Quem é que amanheceu? Não há sujeito. Oração sem sujeito. Código D. 11. Havia marcas da passagem do tempo. Eu vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Esse é o verbo haver com sentido de existir. É impessoal. Oração sem sujeito. Código D. Mas não confunda o haver com o existir. Cuidado. O haver com o sentido de existir é impessoal. Já o existir, ele é pessoal. Ele tem sujeito. Não confunda. São situações diferentes. Tudo bem? Então, na frase 12, existiam marcas da passagem do tempo. Eu vou ao verbo e pergunto, o que é que existia? Ah, entendi. Agora é o existir e ele tem sujeito. O que é que existia? Marcas da passagem do tempo. Esse sujeito que só tem um núcleo, marcas, é o sujeito simples, código A. Próxima. Choveu muito confete na comemoração. Aqui, o chover está no sentido figurado, que é aquilo que nós chamamos de sentido conotativo. Não é o chover indicando o fenômeno da natureza. Aqui foi o confete que choveu. Muito confete choveu na comemoração. Esse é o sujeito que só tem um núcleo, sujeito simples, código A. Não confunda esse choveu com o choveu, oração sem sujeito. Aqui o sentido é figurado. Na frase 14, Zezé faz 20 anos hoje. Ora, se eu retirasse o Zezé, seria oração sem sujeito, porque o verbo fazer indicando tempo é oração sem sujeito. Mas aqui o Zezé apareceu. Então, tudo tem que ser olhado na frase. Aqui é o Zezé que faz 20 anos. Pegadinha também de prova. O sujeito é simples, código A. Entendeu a diferença? Se eu digo faz 20 anos, se fosse assim, ó, faz 20 anos que Zezé nasceu,
Aí seria diferente. Percebeu? Aí seria oração sem sujeito. Adri, é verdade que o verbo haver nunca tem sujeito? Mentira. O verbo haver com sentido de existir, ele não tem sujeito. Mas esse haver aqui é diferente. Esse haver aqui, ele é só verbo auxiliar. Você tem uma locução verbal, ele é um verbo auxiliar de uma locução verbal, ele não manda nada. Ele só auxilia. Você tem que olhar sempre para o verbo principal. Olhe para mim e repita comigo um mantra que você vai repetir até o final do curso. Na locução verbal, quem manda é o verbo principal e quem obedece é o verbo auxiliar. Quem manda é o principal e quem obedece é o auxiliar. Vai! Quando eu olho para essa frase, eu olho para o principal, que é o último. É para ele que eu olho e pergunto pelo sujeito. Quem é que fez o trabalho? Eles. Eles é o sujeito. Eles é o sujeito simples, código A. Adriana, mas não é o verbo haver, não. O verbo haver está aqui, mas ele é só auxiliar, ele não manda nada. É diferente da frase 16. Compare as duas frases. E repita comigo na locução verbal, o principal manda. O principal é sempre o último. O auxiliar obedece. Tá, eu olho é para o último verbo, ele que manda. O verbo aqui é o verbo haver com sentido de existir. Tem sujeito? Não, ele não tem sujeito. Oração sem sujeito. Código D. Entendeu? Na frase 15 o sujeito era simples. Na frase 16 é oração sem sujeito, sujeito inexistente. Porque é o haver com sentido de existir. Por fim, ainda fazia frio em setembro. Fazia frio em setembro. Quem é que fazia? Quem é que fazia? Ah, ninguém fazia. É o verbo fazer indicando tempo. Oração sem sujeito. Código D. Tudo bem? Tranquilo? Olhe para mim. Repita comigo. Eu já sei achar sujeito e classificar todos os tipos de sujeito. Aprendi também nesta aula a identificar o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. Entendi esses nomes. Infinitivo impessoal, então, significa o quê? Comer, rezar, amar. O que significa isso? Infinitivo impessoal é aquele que tem sujeito indeterminado, por isso impessoal. Ele não tem pessoa. Tá, aprendeu que existe o infinitivo pessoal, que é aquele que tem sujeito. Só que ele não aparece. É elíptico. Conheceu o sujeito elíptico, entendeu que sujeito elíptico é o mesmo que sujeito oculto, desinencial, e que dependendo da banca pode até dizer que o sujeito elíptico é o mesmo que sujeito simples, porque afinal o sujeito elíptico, a única coisa que acontece com ele é que ele está escondido, mas ele existe, ele é simples. Tudo depende do que a banca vai perguntar. O mais importante é essa visão que você está tendo agora de sujeito e predicado. No próximo vídeo, nós vamos estudar os complementos verbais. Você já conheceu um pouquinho isso comigo, mas nós vamos a fundo. Você vai conhecer o objeto direto pleonástico. Ih, vamos fazer um estrago. No próximo vídeo, a gente ainda vai treinar com questões, mas tem muita coisa boa pela frente. Já volto então com mais curso aqui para você. Até lá!